Nas últimas aulas, você viu o Benz começar a tomar forma, viu cada peça sair do molde e viu os primeiros encaixes. E viu o projeto sair do papel e hoje ele ficou pronto. E eu vou mostrar para você algumas etapas que ficaram faltando. As que completam o projeto e você vai ver cada uma delas. Mas antes de começar, uma coisa bem rápida. Essa é a última aula de imersão. Depois que ela terminar, a janela de lançamento começa a fechar. Se você ainda não entrou no curso completo, hoje à noite é o momento. Na segunda-feira o preço volta para R$ 297 sem exceção. Agora vamos para o que importa. Deixa eu pegar o carrinho Benz aqui e mostrar para você o que estava faltando para ele ficar pronto. Ficou faltando montar a roda dianteira e eu vou mostrar para vocês nessa aula aqui e na sequência nós vamos fazer a montagem do carrinho Benz. A parte dos cortes, pessoal, não vou mostrar nessa aula, segue o mesmo processo que a gente fez nas rodas traseiras. Aí, pessoal, vocês vão seguir o passo a passo. Nós vamos aproveitar e colar esse gabarito aqui num pedacinho de madeira. Pessoal, a diferença de vocês terem um gabarito como esse aqui, ó, é que você não vai errar. Por exemplo, nós fizemos as duas rodas traseiras, agora estamos fazendo a roda dianteira. A medida, pessoal, é diferente. Então, quando você tem um gabarito, você vai furar no lugar certo, você vai montar os raios seguindo as medidas tudo certinho. Então você vai pegar um pedacinho de madeira e um pedacinho de tábua de 1 centímetro e vai colar o desenho em cima, pessoal. Porque para você montar uma rodinha dessa sem gabarito, você vai gastar muito mais tempo e pode acontecer dos raios ficar torto, torcido. Isso vai te dar uma dor de cabeça que você não tem noção. Então, pessoal, você pode ficar perdido, você pode se estressar porque não vai dar certo, os raios quebra, racha, trinca. Então, quando você segue a informação certa, como eu estou te mostrando aqui, ó, aí você vai furar no centro do gabarito e vai colocar um arame ou um preguinho, pessoal, de aproximadamente 2 milímetros, de acordo com o furo do frange que nós vamos colocar aí. Isso faz toda a diferença para você fazer um trabalho bem feito, né? Nós estamos batendo um preguinho, eu vou cortar a cabeça dele. E aí, pessoal, vou mostrar para você como que a gente faz para colar o desenho no frange e também colar o desenho no aro da roda que a gente fez com um cano de PVC. Agora, pessoal, você vai pegar o frange e passar a broquinha compatível aí com o desenho. Aí você vai encaixar. De preferência, pessoal, que o frange encaixe aí bem justinho no prego ou no arame que você colocar aí, né? Se você observar, é diferente da roda de trás, pessoal. A roda de trás, eu montei ela no gabarito, mas eu coloquei um eixo de 6 milímetros. Agora, o frange aí, no caso, o furo é menor, é 2 milímetros só. Porque o eixo da frente, ele é um arame de 2 milímetros. Agora o nosso próximo passo é cortar o desenho que nós vamos colar nos frange ou no cuba, como que você quiser chamar. E também nós vamos cortar o desenho para colar no aro da roda. Aí, pessoal, é bom você ficar atento e para na hora de cortar bem certinho, bem na beiradinha do risco. Quanto mais centralizado ficar o desenho colado no frange, mais alinhada vai ficar a rodinha. Então você corta bem certinho na hora que estiver recortando o desenho e procura colar ele bem centralizado no frange. São dois desenhos, pessoal, porque o frange é duplo. Se você observar, a roda é de raio duplo, né? Então são dois franges. Fica metade dos raios para um lado e a outra metade para o outro. Então nós temos que preparar os dois franges, colar o desenho no mesmo formato e depois começar a montagem. E agora nós vamos cortar o desenho que vai ser colado no aro da roda. Na hora que você for colar o desenho, é importante também, pessoal, você ficar atento para ele ficar bem centralizado. O nosso próximo passo agora, nós vamos colar o gabarito nos frange. A dica que eu dou para você aqui, pessoal, que você utiliza uma fita crepe, fica mais fácil para depois você retirar o desenho. Se você não quiser, você pode
colar o desenho direto. Dá um pouquinho mais de trabalho depois, né? Se você quiser também, pode cortar a fita crepe no meio, para você não ficar essa sobra aí. Você vai passar a cola só depois que você tiver colado a fita crepe. Você passa a cola, passa o dedo para esparramar, ou alguma coisa que você puder esparramar a cola, pessoal. E aí você vai colar o desenho. Aí que tá o pulo do gato, pessoal. Você colar o desenho certinho. Como são 2 franges, o processo é o mesmo, pessoal. Segue o mesmo processo, o desenho é o mesmo. Você tem que ficar atento só para não colar ele torcido, para ele não ficar colado mais de um lado do frango da rodinha, senão a furação ela vai ficar torta. Então tem que ficar muito atento nisso e tem que ter bastante calma para poder fazer certinho. Então, pessoal, se você observar o método e a forma e a sequência que eu estou te ensinando, você tem que seguir certinho. Quanto mais calma e mais paciência, melhor para você ter um resultado de acordo com o seu objetivo. Como são peças pequenas, pessoal, pode ser que no começo você fique um pouco ansioso, né? Querendo que o resultado saia rápido. Mas é assim mesmo, pessoal, é a paciência. Agora o nosso próximo passo é fazer o pré-furo. Se você não quiser, não tem problema, pessoal. Mas a vantagem de você fazer o pré-furo é que fica mais fácil na hora de você fazer a furação. Evita da broca escorregar. Do furo ficar torto, torcido. Então você faz o pré-furo, vai levar mais um tempinho a mais, mas você está seguindo aí o passo a passo. Agora, pessoal, muito cuidado com essa ponteira aí, ó. Tem que ter a mão bem leve, tem que fazer com a mão leve, tranquilo. Qualquer coisa você prende na moça, caso você não tenha confiança. Depois do processo pronto, agora nós vamos para a furação. Aí, pessoal, nós vamos usar um gabarito na broca, colar uma fita crepe, deixando aproximadamente aí uns 4 milímetros de profundidade. E aí, pessoal, o processo é simples. Aí você segue fazendo os furos bem centralizado. A broca precisa estar bem afiadinha mesmo. E aí você observa que o processo é manual, né? O que eu estou utilizando aqui basicamente é tudo manual. Olha aí, pessoal. Depois de pronto, como que fica legal? Então esse gabarito ele é muito bom, né? Que você fura no lugar certinho. Igual eu falei para você, tem que ter a mão leve, tem que fazer como se estivesse brincando, pessoal. Eu costumo dizer assim, ó, relaxa, vai com calma, com paciência, nada de ansiedade, nada de estresse. Você consegue fazer numa boa. Lógico, pessoal, mas para isso você precisa estar no lugar certo, né? E agora, pessoal, vou mostrar para você como que a gente faz o aro da roda. Nesse caso aí, pessoal, eu usei o cano de 100. Eu cortei um pedaço nele, usei a serrinha para mim poder fazer ele ficar no tamanho do molde, no tamanho do desenho. Vocês que acompanhou a aula das rodas traseiras, é só você voltar e ver como que eu faço para cortar o cano de 100. Aí nesse caso aí você vai cortar o cano no tamanho e vai emendar ele, vai colocar um pouquinho de cola e emendar ele aí. E aí você vai deixar ele no tamanho que está no PDF. O PDF, pessoal, o molde é que faz a diferença. Você tem a referência e você tem a medida exata que você precisa. Porque às vezes o tamanho do carrinho, você não vai achar o cano na medida. No caso das rodas traseiras, nós usamos o cano de 100, o cano de 100 de esgoto, esse cano branco. Mas para a roda da frente eu poderia usar o cano de 70, mas ficou pequeno. Aí você tem que ter recursos, pessoal. Utiliza os seus próprios recursos. Pega uma lâmina de serra. Essa lâmina de serra de ourives aí, eu utilizo ela na tico-tico de bancada, utilizo ela também na serrinha aí, ó. E aí você coloca um pouquinho de cola. Aí, pessoal, você vai usar a própria rodinha, o pneu aí como referência, né? Você encaixa ele dentro aí e coloca um pouquinho de cola. E aí você tem esse resultado aí, ó. Essa outra que a gente fez primeiro já ficou no tamanho certo que nós precisamos. Aí coloquei um pouquinho de cola, pessoal. Coloquei um pouquinho de bicarbonato também. Fiz como se fosse uma solda aí. E o aro da roda já ficou pronto. Aí, pessoal, eu sempre utilizo a fita crepe. Ela vai servir como base aí, né? Na hora de você retirar o desenho. Em todas as minhas videoaulas eu explico sobre isso. Aí depois você passa a fita crepe, pega uma tesourinha e corta as rebarbas, né? Para o trabalho ficar bem feitinho, pessoal, para você fazer um trabalho caprichoso mesmo, no capricho.
Depois que você cortar, pessoal, aí o que você vai fazer? Vai passar a cola, e a cola branca, no caso, né, para colar o desenho, para colar o gabarito onde você vai furar. Qual que é a diferença de fazer esse tipo de roda raiada, pessoal? Você tem tudo na mão, é só seguir a sequência que eu tô falando aqui, ó. Muito mais fácil, né, de você ir lá para furadeira de bancada e ficar tentando riscar, desenhar. Aí você já tem pronto, pessoal. É só cortar o cano na medida certinha que tem no PDF, o gabarito ele já dá o tamanho exato. Agora, pessoal, é só pegar a furadeira aí, né, e fazer os furos. Eu utilizo esse método aí, pessoal. Eu utilizo uma ponteira para fazer um pré-furo. Tem que tomar muito cuidado para evitar, pessoal, de escorregar a ponteira aí e furar seu dedo, né? Se você quiser prender numa morsa, fazer de uma outra forma, eu tô fazendo aqui com bastante calma, tranquilidade, não tem erro, pessoal. E também a furação, se você achar perigoso, você pode utilizar uma morsa. Eu utilizo essa parafusadeira, ela tem uma regulagem, né? E ela tem a velocidade bem leve, então eu faço o trabalho com bastante segurança. E eu acho muito mais fácil do que usar a furadeira de bancada. Então, a diferença que vai fazer é você tem que ter broca bem afiada, né? E a broca também ela tem que ser compatível com o palito de dente que você vai usar. Nós vamos utilizar o palito de dente de bambu. E é bem tranquilo e bem fácil de fazer. O que você precisa é ficar atento para colar o desenho bem no centro do lado da roda. E ficar atento também para o furo ficar bem centralizado. E depois que terminou, você já tira o desenho. Olha a facilidade aí, pessoal. E aí, pessoal, nós vamos usar o nosso gabarito aí. E outra coisa fundamental, pessoal, que vocês têm que ficar atento também, não ter pressa, querer fazer no correrio. Vai devagar, né? Utiliza aí a broca compatível, e a broca ela tem que ter uma folguinha aí pro palito, senão você não vai conseguir passar o palito de dente, o palito quebra, né? Então você tem que fazer o furo compatível aí de acordo com que você monta ela fácil, pessoal. De acordo com os raios, entra bem facinho mesmo e encaixa de forma que não vai ter problema aí, tá? Olha aí, pessoal, adiantei um pouquinho o processo aí, mas olha como que é fácil. Você vai encaixando os raios aí, pessoal, e vai seguindo o método, seguindo aí o gabarito, né? O gabarito já marca a direção dos raios. E agora, pessoal, nós vamos fazer o outro raio. Quando você está montando, você pula um furo, porque é como se fosse, na verdade é raio duplo, né, pessoal? Então você vai, a primeira parte você coloca pulando um raio e na segunda parte você vem completando. E essas pecinhas do meio aí, pessoal, nós vamos chamar de frange, ou você pode chamar também aí de o cuba, né, por exemplo, o cuba da roda. Você pode chamar de frange se você quiser. O que faz a diferença, pessoal, é você ter uma sequência e um método. Esse gabarito, ele facilita demais a nossa vida, né? Você conseguir fazer os furos certinho, alinhadinho, e aí você observa, pessoal, se você fizer errado, você não consegue montar. A roda não encaixa, os raios não encaixam, vai ficar torcido. Então, tem que seguir mesmo o desenho e o método que eu estou ensinando, o passo a passo aqui da videoaula. Essa aula de hoje ela é muito importante, pessoal. Eu já tinha montado as duas rodinhas traseiras, né? Mas eu decidi mostrar aqui para finalizar. E no final eu vou mostrar aqui, vou pegar as rodinhas, montar o carrinho, montar a parte da frente, a parte do guidão, para vocês verem. E aí, pessoal, está a rodinha. Tem que tomar cuidado, pessoal, na hora que vocês for colocar a cola. Talvez você tenha que pressionar ela um pouquinho para ela não ficar torta para um lado, né? Então você tem que apoiar ela no lugar aí, forçar ela para ela ficar bem centralizada, porque senão os raios ficam meio que para um lado. Aí eu apoiei ela em cima do pneu aí e forcei ela, né, para o frange ficar bem centralizado, ficar bem no meio mesmo aí do lado da roda. Então assim, tudo isso vocês têm que olhar e ficar atento para ficar belezinha, para ficar bonito, né? Aí, ela ficou bem alinhada. Se você olhar de um lado do outro, o frange aí ficou bem centralizado. Agora, pessoal, é só cortar os raios e encaixar ela aí. É muito legal e muito gratificante a gente ver a miniatura tomando forma. Depois que você cortar os raios, pessoal, tem que ajustar. Aí você vai na lixadeirinha de disco. Essa lixadeirinha ela é fundamental aí, pessoal, para acertar o topo, né, das pecinhas.
E aí depois que você ajustar, pessoal, você vai encaixar ela de forma que ela encaixa sem pressionar. Porque se você forçar muito, ela pode trincar, pode rachar. Então você tem que ir ajustando ela de forma que ela encaixa apertada, né? Nem muito apertada demais, nem muito frouxa, tá, pessoal? Tem que ser de forma que fica nesse formato aí, ó. E nas últimas aulas eu mostrei para você o processo fazendo a estrutura do carrinho Benz. Mostrei também como que é feita as rodas raiadas. As duas rodas traseiras, feita com raio de palito de dente de bambu. Acabei de fazer também a roda dianteira, olha só. Nessa última aula eu vou mostrar para você como que ele vai funcionar. Nós vamos encaixar aqui as rodas traseiras e vamos ver como que o carrinho vai funcionar. Aqui você vai encaixar a coroa, pessoal, essa coroa aqui, ó. A coroa dentada aqui onde vai a corrente. E aqui vem essa pecinha como se fosse um frange. Você vai encaixar aqui no fechinho de mola. Fechinho de mola aqui, ó. Você vai encaixar esse outro franjinho aqui, ó. A coroa. E aí você vai encaixar a outra roda traseira. Olha aí, pessoal, o nosso carrinho como é que tá tomando forma. Nessa parte aqui, pessoal, eu resolvi inovar. No outro carrinho Benz, nós colocamos o palito de churrasco. Eu lixei ele aqui e coloquei o palito de churrasco. E nesse aqui, quando eu vou fazer acabamento na parte lateral aqui, ó, nesse aqui eu resolvi utilizar esse material aqui, ó. Esse material você vai conseguir em supermercado. Achei bem interessante, né? Achei que vai ficar bem legal aí. E aí, pessoal, é aquilo que eu falo para vocês. Aprender a fazer as miniaturas, a gente tem que usar a nossa criatividade. Às vezes você acha difícil, mas de repente você tem um material fácil e que valoriza muito aí no acabamento da sua miniatura. Eu sempre que eu faço as minhas miniaturas, eu vou inovando. Vai aparecendo as ideias. Agora eu vou lixar aqui, ó, vou fechar os acabamentos. Agora, pessoal, para você entender como que o nosso carrinho funciona, nós vamos montar a rodinha da frente. Aqui nós temos a parte da direção. Nós vamos encaixar aqui, ó. Aqui na parte de trás nós utilizamos o eixo de madeira de 6 mm. Na parte da frente, como é menorzinho, nós vamos utilizar o eixo feito de arame mesmo. Aí tem esse acabamento aqui, ó, na pontinha do eixo, como se fosse uma calotinha. Eu vou encaixar ele aqui, ó, do lado de fora aqui, nós vamos encaixar ele aqui. Aí nesse buraquinho do frange, você vai passar o eixo. E aí você vai pegar esse outro acabamento aqui, ó, e vai colocar do outro lado aqui, ó. E aqui você vai usar uma cola instantânea para segurar. Você coloca a colinha aqui, ó, e aqui você vai encaixar o acabamento na ponta do eixo. Você vai pegar uma broca compatível e vai furar e vai encaixar o acabamento na ponta do eixo aqui, ó. Aí você segura um pouquinho aqui, como é cola instantânea, você vai segurar um pouquinho até ela firmar. Cerca de 1 minuto, uns 2 minutinhos aí é o suficiente. E olha aí, pessoal, nossa miniatura tomando forma. O carrinho de 3 rodas, o primeiro carro do mundo. E agora, pessoal, vou mostrar para você como que a gente faz o assento. A almofadinha. Você vai pegar uma serrinha, ou serrinha de ourives, ou cegueta, e vai cortar. Aí tem o desenho, né? No desenho você vai seguir o passo a passo aí. Isso facilita demais, porque você já tem um método. Então é só colar o desenho e fazer os cortes. E aqui nós temos essa outra pecinha aqui, que é a base do banco. Essa parte de baixo que é a base do banco. E aqui nós temos o suporte. Você vai colar ela aqui, ó, e ele tem um furo aqui. E aqui, pessoal, nós temos o suporte do braço. O suporte do braço, eu vou encaixar ele aqui para vocês entenderem como que ele é. Aqui ele vai encaixar nesse formato aqui, ó. Nesse formato. E aqui você observa que esse arame de cobre, ele fica nesse formato, e aqui ele vai virar para cá e vai encaixar no encosto.
Olha só, aí ele tem um furo aqui, ele vai encaixar nesse formato. Aí você vai virar do outro lado aqui, ó. E vai encaixar ele aqui, ó, nesse mesmo formato aqui, ó. Nesse mesmo furo. E aí, ele vai encaixar assim, ó. Olha aí, pessoal, como que é fácil. Olhando assim parece ser difícil, mas não é, pessoal. Quando você pega a técnica e o método certo, não é difícil. Agora, nós vamos colocar um pingo de cola aqui, pessoal, só para fazer uma demonstração para você. A cola instantânea, ela tem essa vantagem. Você pode, por exemplo, se você quiser testar, você coloca um pingo de cola. Depois, se você quiser tirar, aqui, ó. Lembrando que na almofadinha do banquinho, você vai pegar aqui também e vai cortar em volta aqui, ó, para enfeitar ele mais. Você vai enfeitar. Aí você pode estar usando a sua criatividade. Eu estou mostrando para você esse formato aqui, mas você pode ser mais criativo ainda e valorizar mais. Por exemplo, se você for mais criativo, nesse primeiro aqui, ó, eu usei um detalhe mais ousado, né? Mais ousado, aqui eu fiz como se fossem umas almofadinhas, eu fiz um entalhe nele. Valoriza demais, pessoal, se você usar a sua criatividade. Agora eu vou mostrar aqui para você como que vai ficar o motor. O motor vai ficar nesse formato aqui, ó. O motor, pessoal, a aula do motor, ela vai estar exclusiva dentro da plataforma. E o motorzinho, pessoal, o mais legal de tudo, a gente vai fazendo detalhe por detalhe. Ele tem o velebrequim, pessoal. Olha aqui, ó, como que ele vai funcionar. Observa, pessoal, se você rodar aqui, ó, tem duas engrenagens aqui, uma na outra. Se você rodar aqui, ó, o velebrequim, como que ele funciona aí, olha. Então, pessoal, vocês vão aprender a fazer esse motorzinho também, ó. Olha aí. Legal demais, né? Então vou encaixar ele aqui, ó. O que valoriza, pessoal, são os detalhes. Cada miniatura tem os seus detalhes, né? Então o nosso carrinho basicamente está pronto. Falta alguns detalhezinhos nele. Aqui tem a direção aqui, ó. Olha aí. Os raios de bambu, pessoal, as rodas, madeira de embuia, isso valoriza demais a miniatura, né? Dá aquele charme. O Benz Patent Motowagen, o primeiro carro da história, de 1885, feito em madeira com minhas próprias mãos. Cada peça que você viu nascer nas últimas 3 aulas aqui, cada encaixe, cada detalhe você acompanhou do começo ao fim. Agora eu quero te perguntar uma coisa, você passou 3 aulas acompanhando isso tomar forma. Viu a madeira bruta virar peça e viu a peça virar encaixe. E viu o encaixe virar o primeiro carro da história diante dos seus olhos. Agora você está olhando para esse Benz aqui na câmera. E a pergunta que eu tenho para você é muito simples. Quando é que você vai ter um desse aí na sua estante? Feito por você com suas mãos, não é promessa que eu faço. É o que acontece quando você tem o molde certo, a sequência certa e alguém do lado quando você travar. O curso completo do Benz Patent Motowagen está disponível agora. Você recebe o curso completo em PDF e o molde que eu usei aqui. Todas as peças, todas as proporções, mais videoaula no passo a passo, etapa por etapa. De tudo que você viu aqui nessas 3 aulas e muito mais. Mais um grupo de suporte para quando você travar e eu respondo. Bônus, o guia de ferramenta, o que você precisa ter. O combo infantil para você construir junto com quem você quiser. Tudo isso está disponível para você de R$ 297 por apenas R$ 15,20 ou R$ 147 à vista. Isso mesmo, 12 vezes de R$ 15,20 ou R$ 147 à vista. E na segunda-feira o preço volta para R$ 297 sem exceção. Você passou 3 aulas aqui, você viu o Benz do começo ao fim. E o que falta agora é só a sua decisão. Obrigado por você estar aqui nas 3 aulas e a gente se vê na bancada. Grande abraço e fiquem com Deus.